Olá, meus amores, que prazer estar aqui para mais um episódio do programa O Novo Feminino. Amores, eu estou com uma convidada tão especial, tão querida, estou tão feliz dela ter aceitado participar, dela ter aceitado contar a própria história. Eu estou aqui com a Patrícia Galbiati. Ela é empresária, ela é empreendedora, ela é mãe, ela é filha amada de Deus, é uma grande mulher. Seja muito, mas muito Ah, bem-vinda, obrigada, Patrícia. amiga. Um Que prazer estar aqui, delícia, uma honra estar aqui, que prazer. estreando. Nunca fiz podcast, então abro meu coração aqui para o primeiro. Olha que lindo, Então, exatamente o primeiro de o primeiro de muitos. muitos. Você tá aqui? Como é que tá as perninhas aqui? Tá, Hã? o coração tá acelerado. Coração tá É, acelerado. tá, mas eu tô bem à vontade porque eu tô com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que, assim, é uma amiga querida. Ai, que amor, que coisa É, mais linda. Toda estreia é natural a gente ficar assim, não é? né? A gente nunca fez. Nunca Então fez? você fica um pouco ansiosa. Tem gente que nem dorme, tem gente que, nossa, mas É, não, toda estreia é assim. E é muito legal que você já chega é isso. falando sobre isso, mostrando que a gente pode ser vulneráveis. Nós somos Exato, mulheres. Isso é exato. lindo, E né? isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ser mais. Porque Exatamente. quando a gente se põe nessa posição de vulnerável, as coisas ficam mais leves. Exatamente. Senão Nossa, viram, senão vira um fardo, né? já Você não comecei. acertar, você não ser igual a alguém, você não ser. Então, a vulnerabilidade para mim é uma coisa que faz parte da minha vida. Incrível. É. Amada, já começamos com tudo, tá vendo? Já, Já dá e para ver eu que promete. amei o nome do podcast, muito É o lindo, novo o novo feminino. Eu vou feminino. explicar já já o significado desse programa, mas eu quero, para a gente poder oficializar aqui, começando com a pergunta que não quer calar. Se apresente, quem é você, Patrícia? Eu sou Patrícia Galbiati, sou empresária, sou mãe, sou cristã, né? Sou filha aí da Vilma, do Miguel e sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Essa é Ah, a Patrícia. essa é a Patrícia. É, hoje eu estou solteira e querendo arrumar um novo amor, querendo viver o melhor Ah, da vida, numa fase que eu acho que eu nem comecei a viver, querendo acessar o extraordinário de Deus, que é isso que Ele tem para nós, né? nossa, até arrepiei aqui. Tá vendo É que coisa isso, linda? Gente, não é lindo isso? Já começar se apresentando assim. é isso. E é Não, e isso ela já que colocou, estou solteira e estou querendo amar, quero viver o isso melhor, o é outra coisa que a extraordinário. gente tem que assumir com leveza, né? Declarar Declarar com leveza, eu estou. Né? É isso. um momento, eu não sou, eu não vou ficar, eu estou, e Adoro. é isso. Porque daí não fica parado, não fica Não fica rotulado, parado, é um Paty. momento. É, eu estou isso, eu estou no processo. Exatamente. E nenhuma estação é para sempre. É. Agora eu vou contar aqui, já amei esse início. A gente se conheceu, gente, na viagem que a gente fez agora a Israel, Egito, Israel. Foi uma viagem para mim nova de fé, não para Paty, né? Que já está nessa jornada aí, mas para mim foi Já um um pouquinho, né? é, Mais que você. sempre, mas sempre É, aprendendo nós, né, sim, Paty? E sim. eu conheci a Patrícia nessa viagem. Foi uma das primeiras pessoas que eu me conectei e vi uma grande mulher ali, uma grande empresária, uma grande mãe. Em diversos momentos ali. Tivemos Vários momentos, ai, que tão especial. várias Quanta situações, coisa que né? a gente aprende numa Em viagem, né, 10 Paty? dias ali a gente Foi vive tanta coisas, coisa, conhece né? pessoas, tá aqui, olha É, nós aqui, é isso. entende? Honrando as mulheres aqui com o novo feminino. Ah, É vou isso. aproveitar esse momento para falar aqui o novo feminino. Nós estamos no novo todos os dias. Ser mulher é muito desafiador. Bastante. Olhar para as mulheres hoje, para a nossa mãe, para a geração passada, para as nossas filhas, é tudo tão diferente. É. Existem coisas tão parecidas e ao mesmo tempo
tão diferentes. Se a gente olhar para a nossa bisavó, que não podia tantas coisas que a gente pode hoje, É para as isso. nossas filhas que vivem aqui, coisa que a gente não tinha o acesso quando nós éramos gurias pequenas, não tinha isso, É né? Não isso. tinha telefone, era fita cassete, era tudo, né? E a gente vê assim tantas coisas. Nós estamos nesse processo evolutivo. Então, o novo feminino é este lugar onde a mulher está sempre experimentando ela mesma, se desafiando, honrando, voltando, internalizando, se aventurando, projetando, vivendo e sentindo. Este é o novo feminino. Um lugar onde a gente pode dar voz às mulheres que tentaram ser caladas lá atrás. Talvez a nossa mãe foi calada. É Talvez verdade. nós também fomos caladas. Então, o novo é este espaço onde a mulher tem voz para pensar, para questionar, para construir, para ajudar. Aqui é uma rosa, onde eu devolvo as rosas que foram roubadas e que não foram dadas para muitas mulheres, Olha, que certo? lindo. E este aqui são 3 peixes, como na passagem de Pedro, caçadores, né? Ah, De alma, é, pescadores pescadores de alma. de alma. Eu sou uma pescadora de mulheres. Uau, que De lindo. mulheres que precisam sentar aqui e que precisam deixar a sua contribuição, o seu legado. Hum, Gravar a sua história e deixar eternizada essas histórias é muito lindo. é, é linda essa Talvez missão a sua. nossa, a nossa avó, a gente gostaria de saber como foi chegar da Itália num navio. Cadê essa Verdade. história? Cadê? Foi Cadê o contada para registro? tia, e perdeu. É verdade. Os nossos netos, bisnetos, tataranetos, eles vão ter oportunidade de ouvir a história. E eu quero que você conte a história aqui dessa maravilhosa. Esse é o contexto do novo feminino. Esse é o legado, é a missão que do movimento, para que nós mulheres possamos nos unir para ajudar outras mulheres. Nós temos a informação a nosso alcance. É isso. Antigamente as pessoas só tinham um programa de televisão para poder falar, uma entrevista, e não tinha acesso. Né? Hoje em dia está tudo aqui, ó. Não precisa também estar num podcast para poder pegar, todo mundo tem rede Sim, social, abrir uma live, contar e ajudar, é criar um canal no verdade. YouTube. A informação está aí. E que a gente possa trazer aqui coisas boas para edificar, para aprender. Para ensinar, né? É uma troca É aí, uma né? troca. Então, assim, esse é o objetivo e é por isso que eu chamo as minhas convidadas e que eu honro as mulheres que sentam aqui, como estou te honrando, para querer ouvir agora essa história. Patrícia, esta mulher empresária, que lá dentro de um ônibus, eu ouvi a história da Patrícia dentro do ônibus, para a gente poder, sabe o trajeto da sala de embarque para o avião? Foi ali que eu fiquei conversando com ela e tal. Eu falei, que mulher é essa? Empreendedora, né, mãe solo agora, exercendo. É, Como que você conseguiu? Conta um pouquinho pra gente como é ter construído um império. Conta essa história pra nós. olha, eu falo que é plano de Deus. Literalmente, eu nunca pensei em ser empreendedora. Hum. Nunca. Nunca foi uma coisa assim planejada. Falar, nossa, eu quero ter um negócio, eu quero abrir uma empresa. Quanto tempo faz, Jamais. Paty? 20 anos minha empresa. 20 20 anos. anos. Só que eu sou nutricionista de formação. Conta o Saí da início. faculdade. No início, eu vou falar assim, que eu fui uma improvável ali. Eu saí da faculdade, aí tinha que arrumar emprego. Porque eu tinha umas parcelas da faculdade para pagar, aquela Uhum. coisa, né? Sim. Aquele perrengue básico do começo ali da vida. E aí eu arrumei um trabalho e eu fui para uma área Hum. que ninguém quis ir. Então ali já foi uma chave que depois eu prestei atenção. Eu falei assim, eu me destaquei porque eu fui para uma área que ninguém que se formou comigo quis ir. Eu fui para dentro de uma obra. Uau! Uma mulher dentro de uma Então obra. você se forma em nutrição, você quer andar de branquinho, de saltinho, você quer ir trabalhar no hospital, você quer trabalhar numa clínica, atendendo, fazendo cardápio.
Você não quer ir para dentro de uma obra, para dentro da cozinha, cozinhar para os trabalhadores ali, que na época a gente, né, hoje a gente nem chama mais, mas na época era conhecido como os peões da obra, Peão, né? exato, era assim. Hoje a gente não fala mais, né? A gente fala colaborador, tal. Sim. Virou assim, chamar de peão não é tão. É respeitoso. É. Mas a gente entende que até, e tem gente que ainda fala até hoje, não é, Sim. é só um jeito E de. assim, eu fui com todo amor, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar ali, ter uma renda, mas para mim nunca foi um problema. E eu me apaixonei por obra, me apaixonei, Nossa, que simplesmente. Eu interessante falo isso. assim que hoje eu passo na rua, eu vejo um guindaste, eu vejo uma obra, meu olho Brilha. brilha. Eu amo Obra. estar no meio da obra. Eu Não, acho que assim, você tá. Hoje eu tenho a minha empresa, a Galbiati Refeições, a gente tem como missão, a gente tem ali como missão que é nutrir o crescimento do país. nossa, não, é profundo isso. Você tá falando, eu É, falei, nossa, alimentar eles que estão ali construindo prédios, que que eles estão estão. ali, né, se doando, Exatamente. alimentar esse trabalhador tão importante, Então, tão necessário, com amor. Que é coisa isso, linda! Que porque a missão! obra, a gente participa de muitas obras de infraestrutura das cidades. Então, hoje mesmo eu estou numa obra do metrô. Hoje é uma obra, a maior obra da América Latina, que é o metrô linha 6. Então, a gente está construindo 14 estações. O que que isso vai ser para a cidade? Nossa, que coisa linda! Eu não sabia Né? dessa É um parte. pai, é uma mãe que vai chegar mais cedo para ver o filho. É o pai e uma mãe que vai poder dormir um pouco mais, até um pouco mais tarde, porque o transporte vai ajudar ali, vai chegar, o que levava 2 horas vai levar meia hora. Então, você está envolvida com o crescimento da cidade, com a melhoria. Se você está fazendo uma estrada, você está dando uma segurança maior para a pessoa que vai para a praia, que vai para, né? Então, essa é a minha missão, é Nossa, que coisa. nutrir né, o Esse crescimento, trabalhador, esse trabalhador que faz a cidade crescer. A cidade só cresce com obras. nossa, que lindo! Não, é muito incrível. Eu jamais imaginei que a área da nutrição pudesse ir para este Pois lado. é, Olha que bonita essa história. O storytelling que a gente fala é lindo é isso. isso. Só que E não você tem nem tinha glamour, né? imaginado. Não. Não tem glamour, então não chama. Há 25 anos atrás, eu me formei em 2000, então há 25 anos atrás já não tinha glamour, ainda pior. Hoje tem muita mulher em obra, tem engenheiras, tem muitas Sim, mulheres tem. Já mesmo. entrevistei engenheiros É, aqui que, é, nossa, história tem. incrível, assim. Antigamente não tinha. Sim, mulheres era a faxineira, uma recepcionista, Sim, a telefonista, esse sim. pessoal mais assim, não tinha tantas mulheres. Então você cair dentro de uma obra, que geralmente é feia, você vai andar de bota, aquela bota de peão, porque tem a segurança. Então você não vai poder ir bonitinha, só tem homem, você também não pode se arrumar, você tem que ir bem básica, tem tudo isso. Você passou por tudo isso. Só que eu, de verdade, não senti. Só que eu percebia, quando eu falava, eu trabalhava em obra, não não brilhava o olho de ninguém, porque as minhas amigas, as pessoas que saíram, elas queriam trabalhar em outro tipo de, Sim, né? consultório, Quero trabalhar num hospital, eu quero trabalhar nisso, e tudo bem, faz sim. parte. Só que talvez pela minha disposição, pela minha disponibilidade em ir para essa área, Deus me honrou. Nossa, que interessante isso. E você Essa é acredita a que também foi visão um que eu tenho. é isso que eu ia te perguntar. Parece algo de um chamado ali, de olhar para uma área que estava necessitada, Sim, carente, sim. e que isso foi transformando tudo, E que eu a toda a fui tua e que vida. eu fui grata no pouco ali, no que para as pessoas era o último lugar que eles queriam ir, e eu fui com gratidão, com vontade, com E é um princípio, né? Agora que eu já sei e exatamente, aprendi sobre os exatamente. princípios. Então a gente fez o treinamento de princípios, né? Exatamente. Foi E foi incrível. incrível, Aprendi é incrível, muito, muito, né? A muito. gente pode indicar muito para as pessoas Nossa, que, assim, maravilhoso. é maravilhoso. É.
Depois que a gente vai estudando, que eu caminhei tudo isso, que eu, lá no começo, não sabia, foi orgânico, né? Só foi Tem que vivendo. trabalhar, pô, trabalhava, gostava, mas não sabia. Hoje, olhando, conhecendo os princípios, tudo, aí fala, As coisas vão se ah, encaixando. olha lá porque deu certo. Então, hoje eu tenho muita noção da minha vida, tanto o que deu certo como o que deu errado. Eu sei que foi princípio. Ou foi princípio que eu não cumpri, ou foi princípio que eu cumpri. Que interessante isso. Então eu começo aí, trabalhei 2 anos de funcionária num restaurante igual o meu, parecido com o meu. E assim, sempre gostei muito do que fazia, sempre trabalhei com amor, com Uhum. carinho. E outra coisa que eu deixo aqui para as pessoas: não se preocupe que alguém sempre vai te ver. Dê seu melhor. Quando tá lá na Bíblia, fala: trabalhe como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Então você trabalha, Juntos somos imbatíveis, tá, Guilherme? trabalha, fazendo, não fica preocupado se você ganha pouco, se você trabalha muito. Não, trabalha com o que dá o seu melhor. Porque É um se o seu processo. chefe não vê, alguém vai ver. Nossa, você tá trazendo isso, Paty, eu tô lembrando, né? Ó, sabe pra onde que eu fui agora você falando? Que tudo é um processo. Eu fui lá pro Monte Sinai. Ah, Aquela altura do Monte Sinai, né? é. Às vezes as pessoas se colocam num lugar, elas acham que, como você disse, né, brilhantemente você trouxe. Às vezes você não está satisfeita muito bem com o que você está vendo, está sentindo. Você fala, nossa, acho que eu deveria ganhar mais, acho Sim, que é isso. Puxa vida, você não está contente com aquilo. E o que você está trazendo é agradeça agradeça. e faça o teu melhor. Agradecer não é que você tem que se conformar. Isso. Não, mas você tá ali, você tem um propósito ali, Deus te pôs ali, dá o seu melhor. E não fica preocupada. Porque se o seu chefe não vê, se a empresa que você trabalha não vê, não está te valorizando, não aumentou seu salário, alguém vai te ver. Então foi, a minha empresa começou porque o pessoal que eu tratava ali, que eu atendia, eles gostavam muito de mim. E até que um engenheiro chegou e falou: Patrícia, você tem que montar a sua empresa. Eu contrato qualquer nome de empresa que seja você que trabalhe. Nossa, ele te mostrou, E assim, por isso que eu falo, eu nunca quis ser empresária, nunca pensei, nunca foi, nasceu ali do. Ele não, te não. apontou, ele foi um guia, um Ele me mentor. apontou e depois ele colocou a faca no meu pescoço, que ele falou assim: olha, é o seguinte, vai sair tal obra. Se você não montar a sua empresa, você não trabalha mais comigo. Ou Nossa, você que abre seu. anjo que foi esse homem. Não é? Foi um Foi um anjo. anjo. Foi um anjo. Por isso que eu falo, Deus fala, Deus manda as pessoas. E se você tá ali disposta a cumprir o propósito que ele tem para você, nem que você não queira, ele vai te colocar alguém que vai te empurrar para esse lugar. Nossa, que lindo. Então eu falo assim E ali que é começou. Aí propósito. você montou a empresa e. Ali eu comecei minha empresa, eu, minha mãe e um cozinheiro. Então eu fazia tudo, eu fazia salada, eu limpava o chão, minha mãe ajudava com outras coisas e um cozinheiro. Ah, E aí fomos foi crescendo. crescendo, fomos crescendo. Passei 20 anos. muito tempo com obras, só obras menores. Às vezes ficava chateada que eu falava, nossa, né? A empresa que eu tinha muita parceria, sempre trabalhava com eles, falava, ah, só me dá obra pequena. Quando sai obra grande, não me dá. Aquela coisa, né? Que A gente não a enxerga gente ali quer naquele. ter perna para correr, o que a gente não consegue ainda. Só que Deus é tão bom que ele fala, não dá, porque se ela for, ela vai acabar com tudo. Você sabe que, você falando isso, eu lembrei do que a gente aprendeu lá, dos princípios, falando que cuidado com o que a gente pede, porque se você não tiver preparado, Deus é tão maravilhoso, se você não tiver a musculatura preparada, Você não você aguenta, não né? vai aguentar. Então, às vezes, a gente está ali, né? No teu caso, você precisava aprender com os pequenos Exato. para ter musculatura necessária para aguentar o peso de uma grande obra, ter Exatamente. estrutura da tua empresa com funcionários para dar conta e entregar um trabalho, E ninguém um começa bom grande e trabalho. tudo demora.
É o processo. A gente precisa deixar bem claro para quem quer empreender, que essa coisa que, assim, vai ser rápido, Não. só se for uma coisa bem assim, vai, esse daqui Deus escolheu, vai crescer rápido, vai ser em 1 ano, 2 anos, mas Mas no temos normal, mas todo mundo demora. é, e sabe que eu acho que é interessante, eu acho até perigoso quando a gente vê algumas notícias, né, de um pessoal que cresceu muito rápido. Gente, não vamos falar de pessoas, para não ter julgamento. Vamos pegar aqui. Pessoas que ganharam na Mega Sena da virada e ficaram pobres depois. Sim. O que que mostra isso? Não tinha nem mentalidade, né, não Mentalidade. tinha, Exato, Paty. não Não tinha, tem não mentalidade. Quando a tinha. gente fala que o processo é doloroso, essa musculatura que a gente está fazendo uma analogia aqui, é a musculatura aqui, ó. É, não Quando você tem, não quebra, quando tem. um fornecedor não te paga, quando um funcionário mete você no pau e tal, você fala, puxa, eu não fiz o Exatamente. contrato aqui, você vai. Essa é a musculatura que a gente vai aprendendo Você no imagina caminho. se eu com 1 ano, 2 anos de empresa, eu pego uma obra, nem precisa ser uma obra do tamanho que eu tô agora, tá? Que hoje eu tô numa obra que é assim, são poucas obras esse tamanho, é muita gente, mas vai, eu vou pegar uma obra de 2.000 pessoas, que já é uma obra grande. Eu É muita pegava, gente. é muita gente. Eu costumava pegar obras de 400, 600. Quando Pessoas para fazer alimentação. é, assim, pra gente fornecer, né, a pessoal que trabalha na obra. Tudo isso é muita É, gente, mas é então, maior. mas mesmo assim, a gente acha que é pouco, porque existem obras de 2.000, aí você olha para de 2.000, pô, eu quero estar lá, eu quero estar lá. E nunca entrava. Sempre ficava, quando eram as pequenas, o pessoal me dava. Me dava assim, eu concorria e acabava entrando. Por quê? Eles tinham sabedoria, eles olhavam e falavam, Patrícia é uma menina. Eu tinha 25 anos quando eu abri minha empresa, né? vinte e Nova. cinco não, vai, 27. Então, eles olhavam, eles sabiam que eu não tinha maturidade ainda, não tinha. Então, eles eram sábios e eu, É, claro, a gente sempre quer mais. Então, eu ficava olhando para aquelas obras grandes das outras empresas ganhar. E eu não, eu não. Quantas vezes falo, não quero mais trabalhar, porque nunca me dão uma obra grande, me dão só as pequenas. Mas é isso. Você tem que se mostrar no pequeno, porque senão Deus não te põe no grande. nossa. É isso, Que né? incrível isso. Que incrível. E chegou a hora que eu peguei a grande? Chegou. Eu já peguei várias obras de 2, 4.000 refeições, fui aos poucos. Agora que eu tô com uma obra de 6.500 refeições, a gente fornece por dia, né? Uau. Se for falar todos os nossos serviços, são quase 13.000 serviços por dia, 7 dias na semana, sem parar. Lucas, você tá vendo? Eu não tinha noção. Olha, não é minha área. Eu tô assim, eu não consigo imaginar tanta comida É assim. muita comida. Eu tô vendo muita Eu comida. falo, a minha cozinha hoje, Ah, ela não tem nem porta, ela não fecha, porque a gente nunca fechou. Faz 4 anos quase que eu tô lá. Ela não tem chave, ela não fecha, é 24 horas full produção. time. Que coisa mais linda. É, Hã? É é muita muita comida, tô comida. imaginando. E muita gente envolvida. Muita gente, muita dedicação, muita responsabilidade, muito, É muita muito, responsabilidade, sim, muito. porque alimento Não, e eu falo que a gente para a obra. A peãozada, ela, se você chegar, você é a consultora, e falar assim, olha, deu um problema aqui no banco, vocês vão ficar 2 dias atrasar o salário. Eles podem até trabalhar. A maioria vai trabalhar. Ó, deu problema, daqui 2 dias a gente vai depositar na conta. Se eles chegarem de manhã, não tiver café da manhã, esquece. Eles não Peraí, trabalham. e não é café e almoço? Então, por isso que eu falo, a gente fornece 6.500 pessoas, só que a gente sempre fornece café da manhã e almoço, ou janta e lanche da tarde, ou Nossa, ceia e lanche da madrugada, entendeu? nossa, Por meu. isso que acaba dobrando. E também e a logística para entregar tudo? Logística. Fora que nesse projeto a gente tem, são os 36 pontos. Então a gente tem 36 restaurantes que a gente pega os carros e sai. Eu tenho mais de 10 carros que saem para entregar nesses pontos. O dia inteiro. Paty, que coisa mais linda! Como é olhar? Eu não tinha noção, tô É, amando é. isso.
Tô É uma coisa que as fotografando aqui, ó. pessoas nem imaginam, Não, eu né? não desconhecia, nunca eu tinha parado para pensar nessa E a logística. gente está no centro de São Paulo. A gente não está falando de uma obra, tem muitas obras que são de rodovias, que são estradas, você não tem a dificuldade. Não, a gente está dentro de São Paulo. A E esse gente trânsito, que é loucura! trânsito, a gente são ali 14 estações, que cada estação acaba dobrando, sempre tem 2 pontos, porque tem toda a logística ali. Então a gente está falando de 36 pontos dentro de São Paulo. Nossa. É, então é desafiador. Como Mas aí eu te falo, igual eu falei, se Deus tivesse me dado uma obra dessa lá quando eu estava atrás? lá atrás, 2, 3 anos, eu peguei essa obra agora, depois que eu já tinha quase 20 anos. Ai, Desculpa, já tinha 16 anos. Eu penei, amiga. eu É como imagino. se eu tivesse começado do zero. Porque Porque é um desafio muito maior. Só muito, que você já tinha experiência, a estratégia para claro. poder Não, chegar eu já nesse tinha uma bagagem, eu já tinha, total. mas mesmo assim, É desafiador. eu tô começando agora que a gente tá, tipo assim, respirando, porque foi outro aprendizado. Era como se eu tivesse montado uma empresa nova. É. Imagina, eu nunca tive uma obra que eu tenho 36 pontos. Geralmente uma obra Nossa. tem 5, 6, 36. É muita coisa. Paty, como é deitar a cabeça no travesseiro de noite? Preciso te fazer essa pergunta. Eu preciso. Eu preciso te responder que assim, Como é olhar para isso e eu falar assim, meu falo, Deus? quando eu peguei essa obra, essa última, eu eu assinei o contrato e em 20 dias eu tive que montar a estrutura todinha. Você pensa que eu não Hum, tinha funcionário, a gente não tem funcionário guardado no é, guarda-roupa. não. Você tem A conforme o seu demanda é. contrato. Então, para começar, eu tive que arrumar em 20 dias 100 funcionários. A minha empresa saiu tipo de 40 para 150 Meu funcionários. Deus. E aí, juro por Deus, a Tudo gente você sozinha. pegava, passava na rua, a gente pegava. Você quer trabalhar? O irmão do irmão. Ah, você não quer trazer? Traz. Olha, Treinar, todo. não Imagina. dava tempo, não teve treinamento, amiga. Não tinha nada. Era assim: olha, o contrato é meu, eu vou ter que dar conta, ponto, acabou. Pronto. Meu Deus, que você dormiu? Eu tive crise de pânico. Eu É, eu fui, não, eu imagino. fui montando os 20 dias, comprando equipamento, montando a cozinha, porque é uma mega estrutura também. Então, comprando equipamento, correndo atrás É disso. muitos detalhes, não O é? dia que inaugurou, eu tive a crise de pânico. Eu fiquei quase uma semana. Foi pouco até. Eu não conseguia dormir. Eu deitava na cama, meu corpo fritava. Eu sentia, o corpo tremia assim. Adrenalina, muita ansiedade E também. aí eu pensava, vinha várias coisas na minha cabeça. Meu Deus, a comida não vai estar pronta, não vai sair. É, eu fiquei tão em pânico que eu não conseguia dormir. Aí eu acordava assim, acordava não, né? Levantava da cama 3 horas da manhã, eu falava, eu vou lá pro restaurante ver. Hum, Chegava na porta do restaurante, não tinha coragem de entrar. Nossa, Ficava, tipo assim, 5 minutos parada no restaurante, falando, meu Deus, como vai estar lá? Não vai estar tudo atrasado. ansiedade. Aí entrava, as coisas fluindo. Claro, muito perrengue, Sim, né? Começo de tudo, mas a gente entregava a comida, nossa comida, nossa, fazia um sucesso, assim, o pessoal isso, gostava da comida, mas foi uns isso vai 5 dias. acalmando, não é, Paty? Aí eu fui umas 3 noites, assim, que eu levantava, ó, o corpo fritando na cama, eu levantava, ia lá, chegava lá, Tudo fluindo. Você fluía. validando, mas é responsabilidade. Ai, tem um detalhe, eu Ah, estava numa fase que ah. eu tinha acabado de me converter. E essa semana que eu inaugurei ia ser a semana que eu ia me batizar. Hum. E daí parece que tudo acontece. Tudo. E aí eu falava, eu não vou me batizar porque eu não posso deixar o restaurante isso e aquilo, aquela confusão na minha mente. Então foi a semana todinha que eu fiquei em crise de pânico. Só que aí eu me apeguei muito a Deus. Que lindo. Muito. Eu ouvia muita pregação, muito podcast de espiritual e falava: Sim, "Não, Deus é contigo", e isso e aquilo. Aquilo eu fui acalmando, entreguei para Deus, consegui me batizar, que não desisti. linda, que linda. E assim, aí fui acalmando. Mas até hoje eu falo: "Gente, se eu for parar", igual você fala: "Como é que você deita na cama e dorme?". Eu não penso.
Só tá entregue. Não, tá entregue. Porque eu fiquei um período que eu ficava muito assim, meu Deus, café da manhã, isso vai dar certo, vai Não, atrasar, vai isso, vai aquilo. Mas se você não entregar, você fica louca. mas e a pergunta que eu queria te colocar nesse sentido nem era para esse viés, Não, era para o viés. Como é deitar a cabeça no travesseiro e ver essa logística toda, que nasceu de não sonho, que nasceu de um empurrão, tá? Foi é, isso. Aonde você foi fazendo, fazendo, caminhando, subindo, subindo e subindo. Porque eu tô aqui te ouvindo e que orgulho. Que orgulho que é para as tuas filhas olharem e falar: Uau, olha a é, minha mãe o que ela fez. é, Que orgulho para tua mãe, para tua família olhar teu pai. Que orgulho da minha filha. Não sei se você sim. tem irmãos, mas assim, dá orgulho ouvir uma mulher assim que se permitiu. Então, mas as pessoas podem sentir esse orgulho. Mas a pergunta é para você: como é deitar a cabeça no travesseiro e olhar toda essa logística, tanta gente trabalhando, tantas grandes empresas aí que confiam no teu trabalho, quantos trabalhadores que chegam em casa alimentados e continuam sustentando as suas famílias com aquilo que começou lá atrás? Como é para você olhar isso? O que você sente? Hoje eu olho e assim, eu tenho certeza que foi um propósito de Deus, Que lindo. né? Certeza, hoje eu sei. Claro que no decorrer a Você gente não é tinha tão consciência. orgânico que É você como você não tem vai ali, consciência, né? tô trabalhando, trabalho, faço comida. Hoje, vendo tudo, eu consigo ver É que lindo, é Paty. que é assim, que se Deus me deu tudo isso, é porque Ele confiou em mim. É, Né? Senão você já ia parando ali no começo. exato. Então, é saber que eu tenho que dar o meu melhor sempre, que é um propósito dele. E aí eu fico, porque se é um propósito dele, se ele olhou para mim, se ele confiou em mim, eu tenho que colocar isso dentro de mim. Eu não posso Se sente deixar mais ninguém. paz. Se sente paz. Você se sente com paz e você se sente segura, Isso é um né? aprendizado novo para mim, É. sabia? É a É, segurança da sua identidade. É nossa, saber quem está em você, de quem que você é filha. Você está isso muda fazendo para tudo. Nossa, tudo. muda tudo. Isso aí, só que é novo para mim, É, tá? também é novo para mim. Eu também tô Só que a nesse, partir do momento que você me identifico. consegue entender a sua real identidade em Cristo Jesus, É, muda esquece. tudo. Ninguém te segura mais, É né? é muito, nossa, eu me identifico muito com a tua fala, porque isso também é novo para mim. E você sabe que eu tive esse despertar, é bem novo, porque na viagem, nós estávamos lá no aeroporto, eu estava desesperada, né? E eu conversando com algumas pessoas, e essas pessoas estavam calmas, né? Porque É, ai, vai ter bomba, não vai ter, a gente sabe o que está acontecendo com Israel, né? é, E eu já fiquei ali apreensiva. E eu lembro de uma moça que ela falou assim, e até ela me indicou um podcast. Ela disse assim: depois que eu assisti esse podcast, tudo mudou. Ela te aprendi a ter fé e confiar, que é é isso que você está isso. trazendo. Ela disse assim: você não controla o que vai acontecer. Então, quando ter passe, porque eu tinha uma batedeira aqui, ó, no meu coração sempre acelerado. Ai, será que vai dar certo? Será que isso. E eu observei que as pessoas lá, elas estavam com paz. E essa, né, eu entrei num grupo falando sobre isso e elas falaram sobre isso. Paz é como você confiar É que isso, você é filha, que tá tudo certo, que tá entregue. Que você não adianta você ficar desesperada. é isso. Você não controla Não isso. controla. E virou uma chave ali, sabe? De uma coisa assim, eu também quero ter essa paz. É E uma eu venho jornada. exercitando É uma isso. jornada, porque a gente é ser humano. Exato. Claro, a gente estava lá. Eu Lembra também daquele fiquei episódio? Não, desesperada, né? a gente teve um Entendeu? episódio lá que será que vão cancelar nosso voo e nós Vamos. vamos ter que ficar E presas assim, aqui? a gente é ser humano, É, só que é a maturidade no mundo espiritual. é, Então, de confiar. a gente vai crescendo de fé em fé. Só que é o que aconteceu comigo na empresa hoje, foi de fé em fé.
eu passei por tantas coisas, e aí você vence. Aí você já fica um pouquinho mais forte. Aí você fala, pô, Deus esteve comigo naquela hora. Você tem que fazer o exercício de ver em todos os momentos que Deus estava com você. Aí você fala assim, ele vai estar no próximo. E aí você vai. Aí você vai. Então, chega uma hora que você fica mais tranquila em entregar. Só É, que não é fácil, é um não. processo. É um processo de uma descoberta É um interna nosso, processo, né? é um processo. Na empresa, eu fui de processo em processo. Então, você vai vencendo e você vai vendo, pô, Deus está comigo. Se ele me colocou aqui, ele vai estar comigo até o final. Isso foi o que eu coloquei na minha cabeça desde o começo. Se ele me deu, ele viu capacidade em mim. Ele não ia me colocar para alguma coisa dar errado, para ir. Não. Pelo menos eu acredito nisso, Sim. né? Então eu fui construindo essa força. Mas quando tudo é novo, igual a gente estava lá em Israel, era novo, eu nunca Era novo, tinha ido eu também lá. não. Aí Com os é nossos bom, aqui, né? com os nossos Com aqui. os nossos amados aqui, Minhas família. duas filhas aqui. Eu falei, eu preciso voltar para minhas filhas. O final que Deus me mostrou não é esse. É. Mas assim, é muito interessante isso que você tá trazendo, porque nós somos humanos. Isso. Uma mãe, esse papel, esse lugar de mãe é muito especial para nós. É. E eu recordo ali do dia, né, desse dia específico, eu pensei, uau, e você disse assim, eu só quero voltar para as minhas filhas, É, é, né? é. Porque, só para explicar, gente, a gente estava, mudaram o nosso voo, anteciparam, né? Cancelaram, né? A É, princípio. foi Chegou cancelado a o nosso notícia voo, assim, cancelou o voo. cancelou o voo. A gente teve que, né, voltar um dia antes. Mas aí você pensa, por quê? Tava lá, tentado, tava começando, né? É, tava querendo Imagina se a gente voltar, estivesse né? lá agora. É, e não faz tanto Não tempo. faz Faz o quê? Um quanto tempo que a mês? gente voltou? Faz Um um mês que a mês? gente voltou, então, e tá acontecendo o que tá. Então, Nem um assim, mês, é. né? Nem um Então mês. a gente tava A lá gente tava já no no negócio que já limite, tem no no limite. limite. E É. aí bateu sim, medo. E agora? Eu lembro que eu falei, não, se decidirem, eu vou ver, eu vou fui procurar voo para vir, né? A gente tava com um grupo muito É, grande. Eu é, falei, nem que eu não vou esperar pela agência. Tudo isso faz faz parte do parte. processo e do medo que a E gente do fica novo, né? do novo. Talvez essas pessoas tivessem mais em paz, já tivessem passado por algumas viagens para lá, não sei É, quem era, mas assim, sim, né? Você, era. você via ali talvez o próprio Tiago, que já foi mais de 50 vezes para Sim, lá, é, a Madá, já estão mais acostumada. A sim. gente A não. gente não. E é interessante isso, porque a gente, de novo, para mim é muito novo, porque eu sou nova de fé, mas está sendo um exercício maravilhoso poder confiar É, e entregar. e E é aí um você vê. exercício de coragem. É, Por que muita gente não consegue? Porque você tem que ter tem que ter coragem. coragem. Muita. Porque você vai entregar para um negócio que você vai fechar o olho e vai pular, É, sem ver o que tá. que é isso que é a fé, né? É isso. É você É um ato acreditar de no que a muita gente não tá coragem. vendo. E Então, por isso que porque as pessoas julgam, falam, isso é loucura e tal, né? Então, é, é um processo, é um é um caminho processo lindo, é um caminho desafiador e que dá certo. que vale a pena. Né? Por isso que quando você olha para tua história, você fala, foi ali. Foi ali. E eu fui igual quando eu montei minha empresa. Eu não tinha dinheiro, não tinha Ah, essa parte é nada. muito interessante Não para colocar. tinha. Eu tive que. Eu comprei a minha cozinha toda, foi montada tudo usado. Eu saía nessas lojas de usado, comprando fogão usado, forno usado, né? As coisas que eu comprei novas foram o quê? O que os clientes iam usar. Então, comprei copo, talher, Sim, prato. Eu falei, não, isso isso eu sim. faço questão, mas equipamento pesado. Eu comprei geladeira usada, forno usado, fogão Coragem, usado. acreditou e E assim, vamos embora. Mãe, vamos comigo. Então, né? Minha mãe ali me ajudou no começo. Você tem que acreditar. é, E tem muita gente que já nesse primeiro desafio já dá uma desculpa, já fala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Então, eu acho que nessa parte eu sempre fui mais ousada. Eu sempre arrisquei.
Eu lembro que quando foi para eu montar minha empresa, eu sentei com meu pai e falei, ó, eu vou montar uma empresa. E meu pai, ele era empresário. Ele tinha uma empresa. Ele falou assim, ó, é o seguinte, você tem certeza? Você não vai ter férias, você não vai ter 13º, não vai ser, não vai ter aquele salarinho que vai cair todo mês. É isso que você quer? Não para me podar, ele quis me alertar e me mostrar. Sim. Esse é o É um caminho. caminho que é árduo, né? Tem que Não ter é o coragem. mundo dos sonhos que as pessoas pensam. Aí eu falei, não, vou arriscar. Ele falou, então vai. Então você tem que ter ousadia, você tem que ter É, coragem. coragem. E como foi, como você vem trabalhando, porque hoje é uma equipe muito grande, É, a gestão de pessoas, que são pessoas, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Tem que ter um emocional muito trabalhado, muito. porque a tua empresa não funciona sem pessoas. Não. Eu não consigo E fazer nada sozinha. exatamente, você precisa das pessoas, e são muitas pessoas para o negócio acontecer. Como você aprendeu a desenvolver? Tudo bem que hoje você tem gente para trabalhar, para delegar, tal, mas como você disse no início, era eu, minha mãe, É, mais uma pessoa, acabou, e o cozinheiro. é, Então você foi aprendendo isso, aprendendo. né? É desafiador essa parte? Muito. Quando eu estava sozinha, ainda era mais fácil, porque eu meio que cuidava de tudo. Então você não tem nem quem cobrar, é você e Sim. você. Quando você começa a montar a equipe, hoje a gente tem aí 200 funcionários. Então. Então eu tenho uma equipe de gestão. E aí é desafiador, cada um Porque é imagina, se você disse, eu tô com uma obra aqui, tô com 36 pontos. Oi? E se um falta, um motorista falta, ficou doente, exato, tá com Covid, está com isso, pegou alguma coisa, tava uma cirurgia de emergência, o filho não sei o que aconteceu. E aí, você tem que cobrir ali. Porque exatamente. É isso. é um jogo É um de. jogo de Eu lembrei cintura. do tira, pão, escravos de Jó, E lembra? o cliente que te contratou, ele não está Ele não. preocupado com isso. Exato. Ele quer o serviço dele. E ele não Ele tá está no direito errado. dele, tá Ele no está direito pagando dele. pelo serviço. Cansei de levar pau por conta disso. O cliente fala, "Ah, Patrícia, eu estou pagando o serviço completo. Eu não tenho nada a ver que seu funcionário está doente. E ele está certo, Tá certo. né? E aí é desafiador. Hoje a gente está no caminho, mas assim, é treinar a equipe, é valorizar, é estar com eles, é, né, montar uma liderança ali que consiga ter ali os funcionários dela, né, com parceria, Sim. senão não Porque consegue. precisa de um líder para fazer toda essa organização. Você não consegue dar conta, você Não, precisa nem das consigo. pessoas para poder Precisa. cada um cuidar da sua equipe ali, treinar, É. desenvolver, para depois te dar o feedback, porque você tem que cobrar de alguém. Exatamente. Hoje eu tenho uma equipe bem boa, então Isso é muito bom, isso é essencial, eu né? sou grata aí. A gente hoje formou uma equipe ali que eu falo que é o esquadrão ali de frente, o pessoal que fica ali na linha de frente, e a gente está cada vez se alinhando mais. Claro que Sempre existem os acontece coisas. problemas, Sim, né? Hoje eu sinto que o grande problema do mundo corporativo é o lado emocional das pessoas. é verdade. Não é o profissional. Tem muita gente que é boa, que sabe trabalhar, que Que isso sabe dá para fazer, treinar, não é? Dá para só treinar. que o emocional acaba às vezes atrapalhando. Então eu estou trabalhando muito esse lado Ai, que delas. lindo. Como eu aprendo muito Isso. procurando essa parte do emocional, que eu também cresci muito nessa área, A gente está sempre aprendendo, né, é, Paty? eu Sempre. quero passar para eles. E é muito importante que quando o líder, É, tá? O líder tem essa visão. Quando o líder trabalha a si mesmo para ver que a importância da tomada de decisão, do exato. equilíbrio emocional, para fazer com que os funcionários também se desenvolvam. É, Porque não tem como, a gente tem não tem. sangue aqui, nós E somos assim, não humanos. tem como você não ter um olhar especial para esse lado. Não, é São incrível. pessoas que cada É, um tem uma história, cada um tem uma exatamente, dor. cada um tem uma dor. Eu tenho cada funcionária que eu fico sabendo da história, Você fala, como que é que é tá aqui de assim. pé? Como, né? Não, e assim, são pessoas que têm vida sofrida.
muitas mulheres que apanham de marido, que Posso imaginar. olha, é cada história, então você não tem como você não ter um olhar diferente para isso. É. E tentar ir ali, E ajudar cuidar, conforme passando ajudar. informação. Esse podcast, por exemplo, fazer com que essas pessoas Exatamente. possam entender que atrás do líder, que não julgue, gente. Todo mundo, Ah, mas é porque não, não. Tem uma história. tem que Essa pessoa ver não um começou do porquê. nada, tá ali, ó. Você, né, você tá A contando o gente, a início. gente tem pessoas que a gente sabe que é É. aquela pessoa que é meio ceguinha, mas Sim, tem muita gente que às vezes faltou, teve um problema ali, porque tem uma história por trás, né? tem, com certeza. Tem, Esse olhar tem, parabéns, tem. Paty, E eu porque invisto muito nisso. Então, como que você falou, que como que você faz tal para essa liderança? Eu invisto pesado em em treinamento é isso treinamento, aí, né? Faço parte de algumas mentorias aí para isso, para treinar. para treinar, para minhas líderes ficar mais forte Que emocionalmente, porque lindo. se não tiver, Sim, não vai, não incrível. consegue. Volta aqui um pouquinho, Lucas, para ver lá. Ó. Você que não segue ainda, Galbi Arte. A gente tem um projeto bonito. Ponto Refeições, Instagram aqui, ó. É, Mais de 20 anos alimentando as obras do país. Força para continuar construindo. Qualidade padrão Galbiarte. é, Fornecedores, contatos. Olha que interessante. Desce um pouquinho para ver esses ó, ali, ó, colaboradores. Olha funciona. só esse abraço. Aqui foi quando a gente deu uma promoção para esse. Então, assim, Oportunidade. Olha. Ai, oportunidade. que Um dos lindo. nossos valores é o crescimento, então a gente quer crescer como empresa, a gente quer ver o país crescer e a gente quer ver os funcionários crescerem. Então, assim, é, é muito gostoso. Fátima, olha que coisa mais Olha linda. a Olha carinha. você lá, ó, no meio deles. O É, que você sente olhando para essa galera linda? eu amo. Eu Não é falo assim, lindo? eu amo o que eu faço. Por isso que eu falo assim, meu olho brilha mesmo. É Eu lindo. gosto, eu falo que eu gosto de estar com eles. Eu trabalho, vou todos os dias para lá. Então, assim, Esse é teu perfil pessoal. esse é meu perfil, ó lá, minhas filhotas Olha ali, que ó. coisa linda. Aqui é minha equipe, fiz aniversário sexta-feira passada, eles fizeram festa para mim. Olha que lindo. Então, assim, Todas mulheres ali. minha gestão toda é mulher. Uau! Não é Volta ali, assim, volta aquela foto. não é Deixa eu ver. intencional, não foi uma coisa, eu só Olha quero isso, mulher, todas me mas chamou a atenção, todas são mulheres. muita. Não, você está honrando as mulheres, você está dando É, oportunidade. Por isso que eu falo, juntas nós somos mais fortes. somos Olha só, parabéns todas. todas vocês, vocês que lideram as equipes e a equipe de vocês também. Olha que coisa linda. É muito lindo ver. Que Cada um com sua lindo. história, cada um, né, já teve ali a sua dor, e é É, muito porque você lindo, acaba ficando mais próximo tendo muito. oportunidade, porque elas representam toda a equipe. Você não consegue acessar Não. todos, né? Não Não consigo. A equipe consegue. mais lá de produção não consigo, Sim, né? Mas elas, estou sempre com mas elas. através delas você É, conhece. a gente está sempre juntas. Que Eu lindo. gosto de estar e sou mãezona e fico no pé e quero que elas cresçam emocionalmente, porque às vezes tem os perrenguinhos ali, uma encrenca com a outra, aquelas coisas Sim, do emocional mesmo. que E então lindo. eu tô sempre investindo nisso Que com lindo. elas. Para Parabéns. elas, eu falo, gente, não é para a empresa. Claro, melhora, né? Tudo na empresa melhora, mas é para elas, para a vida. Eu não vou Exatamente. conseguir tirar disso delas. Vai sair da Gambiarte, me devolve aqui aquele treinamento. Não, é para a vida. É para a vida, e aí é em casa, porque elas estão ali no papel profissional, mas elas também são mães, Melhor em elas são casa. mulheres, É isso. tem a família, tem vários papéis. Você conhece ali um pedaço da história É, delas e no papel profissional. Mas tem exatamente. outros papéis que o emocional é muito afetado, gente. Gente, não tem Emocional é como. tudo, né? Entendeu? Você teve uma discussão, você parou. Você vai trabalhar no outro dia. Como é que você está feliz? Não, Você vai estar produzindo como você estaria produzindo num dia normal? não, Não. Deixou um não. filho queimando em febre, mas precisava honrar ali. Você está com a cabeça 100%? Não. É.
A vida da mulher assim, são muitas janelinhas, né, que a gente tem abertas, Sem assim. falar no período de menstrual, É, hormonal, tudo. Então, assim, é é desafiador. Se a desafiador. gente não trabalhar ou incentivar para que elas possam crescer emocionalmente e se Se desenvolver, fortalecer, né? exato. Todo mundo vai ter os problemas, a Todo gente mundo vai vai ter. ficar triste, a gente vai ter um Tem momento que de. enfrentar. Mas, assim, é ter aquela musculatura de saber que nenhuma fase é para sempre. E eu falo, gente, nenhuma fase é para sempre. Deus é tão perfeito que não existe inverno para sempre, verão para sempre. Tem estações. Tem, vai passar. A gente só tem que ter a sabedoria de aguentar ali e passar da melhor forma possível, mas saber que tem uma nova fase, Que lindo. né? Ai, Mas assim, Paty, eu olho para a amei. carinha deles, não tem como. Hoje eu É, tenho uma equipe de, sei lá, eu devo ter uns 10, 12 meninos. Eu tenho um menino de 19, 20 anos nossa, que trabalhando lindo. comigo. Você precisa ver que graça. Eles chegam, não sabem, assim, não sabem quase nada. Tem uns já que já viraram cozinheiro, que, sabe assim, vai crescendo. Oportunidade. Então você fala, pô, olha que legal, Nossa, que né? Chega lindo. do Nordeste, né? Sai de lá, às vezes lá trabalhava na roça, no sol quente, aí trabalha com a gente na cozinha, começa a aprender, já vira tem uma profissão de cozinheiro, já pode virar um chefe de cozinha. Então, assim, é Eles estão muito. experimentando, né? Exatamente. Pelo que você está trazendo, é uma oportunidade, é um Oportunidade, laboratório para muitos ali de oportunidade. falar, de mudar a vida deles. Muita gente. Eu tenho muitos relatos de funcionários que chegam e falam: Nossa, Patrícia, comprei minha casa, comprei meu carro. Então, isso é muito legal. Que Esse lado lindo, do empreendedorismo é muito legal. lindo. E assim, eu tô sempre com eles. Sempre. Paty, eu amei, amei essa entrevista, Muito este bom. teu propósito. Você, enquanto mulher, enquanto empreendedora, mãe, eu conheci também um outro, um pedacinho da tua história, sabe? É, De mulher, somos todas iguais. Então, assim, que lindo! Parabéns pelo teu processo, parabéns obrigada. pela tua empresa, pelo teu chamado, pelo teu legado. Parabéns, meu amor. Eu queria, a gente já está chegando, esgotando o nosso tempo aqui, né, Lucas? Já tem outra gravação aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem, abrisse teu coração, essa câmera aqui, teu coração, deixa uma mensagem para as mulheres, para homens e mulheres, aquilo que toca você, uma frase sobre empreender, sobre qualquer coisa que tocar teu coração. Uma mensagem para as pessoas, uma mensagem final, para a gente finalizar este programa. Eu vou falar uma coisa que eu acho que funcionou muito comigo, né? Que é você sempre dar o seu melhor. Sempre. Esteja Perfeito, aonde você estiver. Dê sempre o seu melhor. Porque perfeito. você está plantando ali. E alguém pode, como você disse no Não, início, né? e a plantação, ela é uma lei que não é só espiritual, ela é uma lei natural, não tem como. Você vai plantar morango, você vai colher morango. Você vai plantar uma coisa ruim, você vai colher uma coisa ruim. Então, assim, prestem atenção na plantação. Que, Plante sempre o bem. Dê sempre o seu melhor. que coisa mais Eu linda. acho que essa é um aprendizado que eu tive. Então, eu vi que eu plantei coisas boas e colhi. Deu Assim como certo essa você fórmula, não é? planta coisa não tão boa, você colhe. Mas presta atenção. O que que eu estou colhendo hoje? Eu tô colhendo bem, eu tô colhendo, eu tô plantando. O que que eu tô plantando hoje? Eu tô plantando amor, tô plantando verdade, eu tô plantando ali dedicação. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você pode ter certeza. E tudo que você planta certo ali nos princípios dele, você vai colher. E vai colher muito mais do que você imagina. Então, é uma mensagem simples, mas que é Que é linda e valiosa, profunda, profunda, muito profunda. né? E que a gente esquece Que às muitas vezes você não vezes. presta atenção. Então, eu peço para quem estiver ouvindo aqui a gente hoje, tira um tempinho do dia, começa a refletir em cada área da sua vida o que você está plantando. Que lindo.
Ai, meu amor, amei, 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 amei. Coração Amei. lindo, gigante. Eu Obrigada. desejo tudo de melhor. Paz, prosperidade, Amém. amor, que este varão maravilhoso, querido, Já tá pronto. tá? Já Tá em tá, algum lugar aqui já tá que a pronto gente já. possa conectar, né, Lucas? Que ele possa falar, uau, reconhecer que vocês, Que né, ele que possa este me encontrar, que né? este encontro aconteça. Amém, vai Porque acontecer. é maravilhoso amar, é maravilhoso compartilhar, a gente cresce, relacionamento é sobre isso. É isso. E você merece, eu tenho certeza que Deus vai colocar aí essa pessoa maravilhosa para ter este Amém. encontro lindo, para que vocês possam continuar essa jornada incrível que é a vida, que é estar vivo, que é viver. Isso. Eu Amado, agradeço muito. que lindo. Amei estar aqui. Como foi a estreia? Nasci para isso. Ah, é muito bom, né? Tá vendo como É, é? A gente é. só precisa se Eu permitir. acho que a gente tem que falar mais, né? Mostrar, Contar, contar como que ajudar, é. inspirar, dar voz. É É isso. isso. Dar voz, Dar soltar voz. a nossa voz. Quanta sabedoria saiu daí de dentro de você, meu amor. Mostrar para as pessoas, É, né? Que às vezes as pessoas estão perdidas ainda, isso. né? Lá no começo, está começando alguma coisa, um negócio novo, você É, às vezes é uma força ali, falar que não é fácil, É. mas que tem que persistir, que vai dar certo, é que isso. leva tempo. Que leva, que é um caminho. Um caminho, é um processo. Mas olha, só continua, né? Às vezes a gente tem que enxugar as lágrimas e continuar. Exatamente. Continue e acredite em você. Que lindo. Acredite. Amor, amei, amei, amei. Muito obrigada pela tua Obrigada. contribuição. Amores, agora a gente vai pedir aquilo que é feito com tanto amor, com tanto carinho. Segue a Patrícia. Olha o projeto dela. Curte, deixa um comentário aqui. É importante isso. Compartilha esse podcast. Compartilha para aquela pessoa que precisa ouvir, que talvez está sem coragem de empreender, que talvez tenha fala assim: para ela é fácil, porque é loira, bonita e tem dinheiro. Não foi assim a história dela, É. tá? Ela continuou. E a mensagem final aqui dela continua. É no processo que você vai descobrindo as coisas. Cuidado com que você tá, aonde você está plantando, que terra você está plantando, que tipo de semente você está colocando. Tem amor? Tem princípios? Tem verdade? Continua. Agora, se for uma semente ruim, perigosa, venenosa, por quê? Porque a colheita ela vem. E talvez você não goste. Talvez você está colhendo hoje o que plantou por falta de conhecimento, por falta de maturidade. Tá tudo bem, mas está pesado. Mas você pode, aqui tem uma terra gigantesca aqui do lado, olha para o lado. Tem outras oportunidades. Muda a semente. Muda a semente, mas continue, porque a colheita boa vai vir, assim como veio para ela e para tantas outras pessoas. A gente fica aqui com essa mensagem maravilhosa dessa grande empreendedora, dessa grande mulher, e a gente se vê na próxima semana. Um beijo no coração. Tchau, tchau.